Voltamos agora com o terceiro bloco do Espaço Parlamentar, que conversa hoje com o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Arildo Batista, do PT. Vereador, existe um projeto de lei em vias de análises para dar um direcionamento correto aos carros abandonados em vias públicas da cidade. Qual o tamanho desse problema? As pessoas têm reclamado muito de abandono de carros e fica um jogo de empurra. O trânsito ele tem as suas limitações, ele pode atuar em algumas coisas que estão contidas no Código Brasileiro de Trânsito. A postura também tem, porque se você pensar num carro velho, o que ele está fazendo? Ele está obstruindo uma via. Porque o carro, imagina um carro sem rodas parado lá, só a carcaça dele. Afinal de contas, ele é um carro ou ele é uma obstrução? Então, precisamos disciplinar isso. A outra dificuldade, você tem que rebocar isso. Quem faz isso? É a prefeitura, você vai achar o dono. É um problema que a gente não sabe exatamente a quem recorrer. E as pessoas reclamam muito dos problemas de carros abandonados e ficam atrapalhando as vias. E como eu disse, ou você leva isso para um ferro velho, então precisa criar uma regra geral e única para que as pessoas possam saber como fazer. O próprio poder público não tem um direcionamento disso. Então a ideia é disciplinar isso também. Essa foi uma ideia que surgiu de alguns problemas que aconteceram recentemente. O Marcel, que trabalha na Guarda Municipal, ele que me sugeriu, falou: Arildo, trabalha nessa ideia aí, né? Pedi para o meu pessoal pesquisar, ver se tem algo já desenvolvido em alguma outra cidade e trazer e adequar a nossa realidade aqui. Eu acho também que isso vai ser um ganho muito grande para a sociedade, porque esse é um problema enfrentado principalmente nos bairros mais afastados. Recentemente, o pessoal da prefeitura teve um trabalho muito legal lá no Rio Comprido, e eu não me lembro o número, mas foram uma quantidade muito grande de carros abandonados que estavam lá trazendo problemas, né, transtorno para a população. Aí a prefeitura foi e fez uma limpeza. Mas não existe uma disciplina, uma regra para isso aí. Vereador, o senhor tem também um projeto de lei elaborado em parceria com o vereador e presidente Edinho Guedes do PT. Desculpa, do PMDB. Que projeto é esse? Trata de um código de proteção aos animais. Já existe muita coisa em torno disso, né? A própria lei orgânica já prevê algumas ações, porém o que nós acreditamos é que temos um problema sério de identificação. Muitos animais soltos pela cidade, animais de grande porte. A gente vê hoje, por exemplo, cavalos, né, passando pelo centro da cidade. E aí você vai lá, de quem é esse cavalo? Não tem um registro, não tem uma marca, não tem nada. A ideia desse código é criar, entre muitas coisas, a questão do trabalho, por exemplo, de uma castração geral, né? Fazer uma castração geral desses animais que existem na cidade para você evitar a proliferação, né? A procriação desses animais que aumenta numa cadeia aí, proporção quase geométrica, né? Uma cadela, por exemplo, que dá lá meia dúzia de cachorrinhos, se tiver mais 2 cadelas, isso cresce numa proporção enorme. Então acho que a gente precisa fazer um controle disso, fazer um trabalho também socioeducativo no campo dos cuidados, né, da adoção responsável. Temos um trabalho também de identificação. Por exemplo, é muito comum aqui em Jacareí, ainda existem muitos criadores de bois e cavalos. É muito comum à noite ou mesmo durante o dia você encontrar com uma fila de boi andando pela beira da estrada. Depois que atropela, né, causa algum dano para o motorista, você não acha mais o dono. Enquanto está vivo, o camarada até... Depois que se atropelou, ninguém se responsabiliza. Então a gente está tentando criar algumas regras para que você possa fazer a identificação desses animais de forma aí indolor, até colocando aqueles brincos, né? aquelas, não sei se é brinco bem a palavra, mas é um identificador, para que as pessoas possam então ser notificadas quando não cuidar dos animais. Porque as pessoas às vezes ficam bravas que a prefeitura recolhe, leva e cobra multa e coisa parecida. Mas gente, se você tem um animal, você tem que cuidar, né? Se você tem um cachorro, põe para dentro da sua casa. Então a gente precisa também ter educação. E as pessoas acham porque, né, é boi e não quer comprar trato para o animal, solta o animal para ele. Só que daí o animal não quer saber, ele vai procurando onde tem caminho. Então a gente quer também criar uma regra, não só para cuidar dos animais, né, porque a preocupação é com os animais sim, mas também com a sociedade, porque acaba trazendo muito transtornos para a gente, esses animais que andam pela cidade. Falando um pouco sobre a castração dos animais, né, que o senhor acabou de falar. O senhor está pleiteando uma verba junto ao governo federal para fazer uma
castração em massa dos animais abandonados na cidade e aqueles que têm como donos famílias de baixa renda. Existe alguma previsão quanto a isso? Ontem mesmo eu fiz uma cobrança, ainda não tem um sinal verde, mas acredito que isso vai acontecer, né? As verbas de emendas parlamentares podem ser mandadas, pode ser feita através da nossa Secretaria de Saúde, que tem o setor de zoonose, junto com o meio ambiente, e as entidades, que eu acho que o mais legal aí é o envolvimento, e aqui em Jacareí é muito bom nesse sentido. Existem várias entidades aí que se prontificam a trabalhar nesse campo de proteção aos animais. Eu tenho contato com muitas delas e é uma expectativa muito grande. Se a gente conseguir isso, vai ser um fato muito bacana aqui para a cidade. E como você mesmo disse, muitas das pessoas carentes, elas têm a vontade de ter um animal, tudo mais. Só que, principalmente no caso de fêmeas, hoje uma castração vai em torno de 300, 400 reais. As pessoas às vezes não têm condição de fazer isso. Então vai ser uma forma da gente ajudar essas pessoas, além de fazer a contenção, então, como eu disse, da procriação, que esse também é um dos grandes problemas que nós temos quando se trata de animais que não são castrados. Vereador, existe alguma cobrança por parte da população com relação à criação de projetos? Como é que o senhor define a criação deles? A gente vive um paradoxo aí, né? Eu, às vezes, não entendo muito a imprensa, a sociedade, porque eu falo, as pessoas ficam perdidas, não sabem exatamente o que é. Afinal de contas, qual é o papel do legislador? É fazer lei? É só isso? É só fazer leis? Às vezes dá a impressão, a imprensa às vezes coloca assim, a produtividade da Câmara foi muito baixa, fez poucos projetos. Ora, afinal de contas, depois você vai e faz um monte de projeto, eles metem o pau falando, um monte de projeto inconstitucional, projeto sem sentido. Então a imprensa ela acaba também conduzindo de forma certa ou errada, depende do interesse dela. Eu tenho muita convicção daquilo que eu quero. Eu falo para os meus assessores, falo para meus eleitores. Eu não estou preocupado com quantidade de projetos, estou preocupado com qualidade. E não me importaria sair daqui dos 4 anos com um único projeto, desde que fosse um projeto bom, né? O mesmo que eu não fizesse nenhum projeto, mas sair com uma ação, né, com uma atividade aqui, com uma proposta, da qual eu trouxesse benefício para a sociedade. Eu trabalho muito no campo da conscientização, do trabalho e dizer que o cidadão, ele é o grande culpado pela maioria dos problemas que existem na nossa cidade. É a questão, por exemplo, da questão do entulho, que as pessoas jogam em qualquer lugar, é a questão do lixo que o pessoal coloca fora do horário, é a questão dos animais que as pessoas deixam solto, é a questão do trânsito, né? Ontem eu fiquei assim, abismado, né? Eu anunciei lá no meu Facebook, lá, semana sem carro. Aí uma pessoa colocou assim, devia ter também uma semana sem multa. Eu falei, meu amigo, eu vivo sem multa há muito tempo, eu respeito a sinalização, eu ando nas velocidades estabelecidas pelas placas e tudo mais, e eu não tomo multa. Se todo mundo fizer isso, está resolvido o problema. A multa não é uma necessidade, ela é uma condição contrária às coisas certas. Então, basta que você respeite a sinalização, você não vai ter multa. Então, você vê, a cabeça das pessoas hoje, elas às vezes assim, não entendem o que o cidadão quer. E nessa questão dos projetos é a mesma coisa. Querem cobrar volume e querem cobrar qualidade. Gente, não adianta você ter 1000 leis, são leis inócuas. Você tem que ter coisas que funcionem. E o legislador está aqui não é só para fazer leis. Ele está aqui para fiscalizar, ver se os recursos públicos, aqueles principalmente institucionais, eles estão sendo aplicados de forma correta, se o poder público, né, o executivo, está fazendo aquilo que está no plano de trabalho, né, é dar apoio à população, orientar a população, né. O vereador, eu sempre digo o seguinte, a pessoa é a porta mais próxima do cidadão. Pode ver qualquer problema, primeiro lugar que o cidadão vem é na Câmara Municipal. Vereador, às vezes a pessoa fala, vereador não trabalha. Olha, gente, eu falo para você, eu também tinha essa ilusão. Hoje eu já mudei de ideia. Trabalha-se e muito, inclusive os finais de semana. E agora sobre a criação dos projetos. Como é que o senhor cria? Quais são os critérios para a criação deles? Bom, pode acontecer aí, né, de dar aí uma luz, assim, a gente imaginar uma coisa inédita e fazer. Mas normalmente eu trabalho em função das sugestões, pessoas que às vezes nos pedem algumas coisas, algumas a gente já alega, olha, isso é inconstitucional, não é competência do vereador, né? Porque, por exemplo, há uma celeuma muito grande aqui na Câmara, que é a questão, por exemplo, de isenções. O vereador não pode fazer projeto para dar isenção para ninguém. Eu não posso, por exemplo, fazer lei para isentar pessoas de pagar
transporte, pessoas de pagar IPTU, A lei, ela é uma regra geral para todos. O que está na lei, ele atende a todos. E às vezes as pessoas pedem, por exemplo, tem uma discussão aqui agora com relação a vagas para deficientes e pessoas idosas, Eu faço a seguinte discussão, falo, olha, essa lei, ela pode até existir, mas é de competência do executivo. Quem tem que fazer isso é o prefeito. E aí eu brinco com as pessoas, olha, hoje você é legislador, hoje você é vereador. O dia que você for prefeito, aí você faz isso. Mas você vai perceber que quando você chegar do lado de lá, as coisas não são tão simples quanto você pensa. Por isso que eu digo para as pessoas, essa é a vantagem que eu levo. Eu já estive do lado de lá, sei como funciona aquilo e sei quais são os limites daquilo lá. Então, quando eu venho para cá, eu tomo muito cuidado quando eu faço algumas colocações, algumas cobranças, porque quando você está do lado de lá, você vê que as coisas não são tão simples quanto parece quando você está do lado de cá. Então, eu procuro também não enganar a população, criar uma falsa expectativa de coisas que eu sei que não vai acontecer, porque ela é inconstitucional. E de que maneira que o senhor lida com isso, assim, perante a população? Como é que o senhor explica qual é o seu papel para a população? Pode ser através do contato pessoal, porque a gente procura, assim, à medida que as pessoas nos convidam, nos chamam para uma reunião, tem algum questionamento, a gente tira essa dúvida. O Facebook hoje é uma ferramenta extraordinária. Eu tenho tido a oportunidade de responder muitos questionamentos de munícipes, Muitos que são eleitores, outros que não são meus eleitores. Eu me posiciono, essa é uma questão que eu tenho muito clara na minha cabeça. Não me importa se isso é simpático ou não. Eu não posso falar aquilo que as pessoas querem ouvir, Aquilo que é doce no ouvido das pessoas. Por isso que eu acho assim, o vereador ele tem um papel muito importante dentro da sociedade, que é libertar, as pessoas de ideias erradas, Dependência. Eu falo para meus assessores, o cidadão veio aqui, precisa de fazer um processo de isenção, ele não sabe como é que é? Pega na mão dele, atravessa a rua, vai lá, mostra o caminho, ajuda ele a fazer, porque da próxima vez ele vai lá sozinho. É isso que a gente quer. Eu não quero que ele venha bater no meu gabinete aqui todo ano, como se fosse eu. Olha, o Arildo, todo ano ele faz. Não sou eu que faço isenção. Está na lei. É um direito dele. O que eu tenho que orientá-lo é, olha, é por aqui que você tem que fazer. Esse é um trabalho que eu faço, que o meu pessoal faz. Facebook, como eu disse, eu tenho respondido alguns questionamentos. Quando eu não sei, eu vou buscar a informação. Eu acho que esse é um trabalho importante que o vereador tem que fazer. E eu faço isso porque eu acho que esse é o grande legado que a gente pode deixar para uma sociedade melhor. Tá certo. Bom, o senhor foi o segundo vereador mais votado em 2012 e é o atual vice-presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Tem experiência no Poder Executivo, mas quais são os seus planos futuros? Os planos de um político, ele tem que ser calcado sempre em cima da sua base, ou seja, não é a minha vontade que tem que sobrepor a vontade do grupo, das pessoas que ajudam a construir o nosso mandato, o nosso trabalho. É óbvio que hoje, por estar aqui como vereador, há uma interpretação de que o próximo passo seria ser prefeito. Aí você vai me perguntar, mas você não quer isso? É como eu disse, todo político que se preze, ele tem sempre que procurar uma condição melhor para poder fazer o bem para a população. Se isso, em algum momento, for desejo de um grupo de pessoas que vêm e falam, olha, Arildo, acho que seria legal você se candidatar a prefeito, a gente vai te dar apoio, e a gente sentir que isso vai ser bom para a cidade, não tenha dúvida que eu colocarei meu nome. Mas também respeitarei o partido, porque nós temos todo um processo interno de discussão, nós temos os partidos aliados que nós temos que respeitar, porque tem partidos históricos que estão com a gente aí, e precisamos também entender que nós não somos os únicos, mas não há de se negar que o projeto que nós vemos trazendo aí há um bom tempo, ele vem dando certo. E confesso para você que às vezes a gente tem aquela vaidadezinha assim, de imaginar que eu não tenho dúvida disso, que se eu fosse prefeito, eu acho que eu teria muito mais condições de melhorar a vida das pessoas. Não que hoje não esteja acontecendo isso, mas cada um tem um projeto, cada um tem uma linha. Tem projetos que são mais desenvolvimentistas, são projetos ou são mais sociais, e aí cada um tem a sua característica. E eu me vejo assim, talvez pelo tempo, pela toda essa passagem que eu tenho, acho que com um pouco mais de aperfeiçoamento, eu estaria à altura assim, de disputar uma posição no Executivo e aí sim poder realizar tantos sonhos que as pessoas hoje nos cobram aqui na condição de vereador, que não são possíveis.
O papo tá bom, mas infelizmente o espaço parlamentar fica por aqui. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais e deixasse sua fanpage, seu e-mail, telefone para a população poder entrar em contato com o senhor. A Câmara, eu sempre digo o seguinte, é a casa do povo, né? É lógico que existem algumas regras, né? Às vezes as pessoas acham que vão chegar aqui e vão ser atendidas no exato momento. Isso acontece quando a gente está aqui, está disponível. Mas eu sempre peço para as pessoas entrarem em contato com o nosso gabinete e fazer um agendamento, a não ser que seja uma coisa urgente. Por que o agendamento? Porque da mesma forma que eu estarei atendendo ela, uma outra pode chegar e querer ser atendida. E às vezes é deselegante você não poder, que são muitos compromissos que nós acabamos assumindo. Então eu sempre peço, dá uma ligada no nosso gabinete, depois a gente vai colocar um número aqui, né, para que as pessoas possam entrar em contato. Os meus assessores, eles falam por mim, eu sempre digo, o vereador sozinho, ele não é nada. Né? Ele tem assessoria interna e tem assessoria externa. São as pessoas que nos elegeram, que conhecem o nosso projeto e nos ajudam também no mandato, independente de estarem trabalhando aqui. E os nossos assessores, né, que eu sempre digo, às vezes o cara quer falar só com o vereador. Há casos que realmente só com o vereador. Mas falando com o assessor, normalmente já se resolve os problemas, porque muito daquilo que passam para mim, eu acabo delegando para os nossos assessores. Então, eu digo que os assessores que estão lá são 4, né? Tem o Carlos, o Jamil, a Bia e o Teodoro. Eles conhecem todos os trâmites aqui de dentro, são pessoas que estão lá para atender, assim como os demais vereadores. E convido a todos para conhecer a Câmara Municipal. Tem muita gente que não teve oportunidade nem de entrar aqui, muitos que entram ficam maravilhados, né? Então eu quero dizer que o mandato desse vereador, ele está a serviço da população. Eu espero cumprir esses 4 anos, né, da forma como eu planejei, sendo uma pessoa útil para a nossa cidade, porque eu acho que esse é o grande legado que eu quero deixar, uma cidade melhor, e não uma cidade melhor para amanhã, mas uma cidade melhor para daqui a 10, 20, 50 anos, para que as novas gerações encontrem um ambiente muito melhor do que aquele que a gente encontrou quando nós viemos para cá. Se você quiser deixar seus contatos... Eu quero colocar o contato. Tá aí, vereador Arildo Batista, tem o meu e-mail, arildobatista@camarajacareí.sp.gov.br, a nossa fanpage, que é www.facebook.com/Batista Arildo. Até aproveito a oportunidade para dizer que eu tenho um Facebook antigo, que é o meu pessoal. Eu estou pedindo para as pessoas migrarem para a fanpage por conta do quê? Eu já estou estourando aquele limite de pessoas. Então vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais ter essas pessoas. Estou pedindo para a fanpage, que a fanpage ela é ilimitada. E as mesmas notícias que eu coloco do meu mandato, elas estão nos dois, mas eu estou pedindo para as pessoas migrarem, porque isso vai nos ajudar bastante. E até porque no outro eu tenho muitas coisas pessoais que eu estou deixando de colocar para não misturar as estações aí. Vereador Arildo Batista, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. E é isso. Esse foi o nosso segundo programa da segunda temporada do Espaço Parlamentar. Um grande abraço e até a próxima!